de Nossa Senhora. Que essa mãe interceda por este filho neste instante. Que o Espírito Santo paira sobre ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por São nós. Francisco Xavier, rogai por nós. estende sua mão assim, repete comigo: chagas abertas, Chagas abertas, coração ferido, coração o ferido, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. está entre nós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Vamos se assentando, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a verdade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Bom dia. Bom dia. Misericórdia. Bom dia. Bom dia. Como vocês estão? Graças a Deus. Mais uma vez estivemos aqui no EJC, é JC mesmo, né? Não, nós estivemos aqui no EJC, alguns meses atrás. Foi um privilégio para nós estarmos com outra turma e agora nós voltamos novamente para estar agora é EAC. Amém. Quem trouxe sua Bíblia, pega comigo em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5 em diante. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia, meu irmão? Se carregar a Bíblia, gente, a Igreja Católica é ela que nos deu a Bíblia. Um bom católico, ele anda com a Bíblia. Amém? 1 Samuel capítulo 10, a partir do versículo 5. É o nono livro da Bíblia do Antigo Testamento. Vai pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 10, versículo 5 em diante. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, sou consagrado à comunidade Deus Existe. Sou consagrado já há menos de alguns meses, mas já estou na comunidade já há 5 anos. Sou casado com a Natiela, não está aí não, tá? Tá. Ah, tá lá em cima, vai estar lá em cima vendendo lá. Tem 8 anos que nós já somos casados, graças a Deus. E tivemos o privilégio de sermos pais, mas hoje ele virou um anjinho. Graças a Deus. E estamos aqui hoje para pregar a palavra, e o tema hoje é Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Todo mundo achou o versículo bíblico aí? Sim? Depois disso chegarás a Gabaá, Elohim, onde se encontra o governador dos filisteus, à entrada da cidade. Encontrarás um grupo de profetas descendo do lugar alto, precedidos de saltérios, de tímpanos, de flautas e de cítaros, profetizando. O Espírito do Senhor virá também sobre ti. Profetizarás com eles e te tornará um outro homem. Quando vires acontecer todos esses sinais, faz o que a circunstância te ditar, porque Deus estará contigo. Descerás antes de mim a Galgala, irei ter contigo ali para oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos. Esperarás 7 dias até que eu chegue. Então te instruirei sobre o que deverá fazer. Logo que Saul voltou as costas, despedindo de Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Todos esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Chegando ele a Gabaá, veio-lhe ao encontro um grupo de profetas. O Espírito de Deus apoderou-se de Saul e ele pôs-se a profetizar no meio deles. Palavra do Senhor. Graças
Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus? Para que nós possamos entender um pouco do que é ser cheio do Espírito Santo, nós temos que entender sobre um pouco do Antigo Testamento em que nós estamos lendo neste momento, em que o Espírito Santo no Antigo Testamento ele não era como nos dias de hoje. O Espírito Santo no Antigo Testamento era dado a algumas circunstâncias, a algumas pessoas por algum propósito. E quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós olhamos Moisés, que foi guiado pelo Espírito, nós olhamos Josué, que foi guiado também pelo Espírito. Nós vamos entrar no livro de Juízes, que os juízes em que Deus foi levantando também foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas só que o Espírito Santo de Deus não era como o dia de hoje, porque antigamente as pessoas poderiam pedir e clamar ao Espírito Santo que ele não iria vir, porque ele viria somente àqueles a quem Deus realmente designasse. Ou seja, quando nós olhamos para Gedeão no livro de Juízes, e Gedeão é quem vai voltar o povo de Israel para a casa de Deus. É Gedeão que vai lutar contra os filisteus, contra os medianitas. Então a palavra fala que o Espírito se apodera de Gedeão, e quando Gedeão faz a sua missão, conclui seu profetismo, o Espírito se retira de Gedeão. Quando nós olhamos também para Sansão, que foi o juiz da casa de Israel, Sansão também, quando ele ia lutar, ou ele ia fazer algo para salvar o povo ali dos filisteus, a palavra fala que o Espírito Santo se apoderou de Sansão, deu-lhe uma força sobrenatural, e quando ele combatia, o Espírito Santo se retirava de Sansão. Então nós vamos observar o Antigo Testamento, que o Espírito Santo, ele trabalha desse modo. Porque no Antigo Testamento nós temos Deus Pai, que é o Criador, mas ainda não era a manifestação do Espírito Santo. Nós entramos para o Novo Testamento, que é Jesus Cristo, Deus Filho, que é o Redentor. E quando nós olhamos depois de Jesus Cristo, quem vai vir é o Espírito Santo para santificar. Ele é o santificador. Então o Antigo Testamento ainda não era o papel do Espírito Santo sobre a face da terra. Ainda não era o dever, o tempo do Espírito Santo se manifestar. E quando nós observamos os profetas, nós podemos pensar assim, mas como pode uma pessoa conviver sem o Espírito Santo? Como pode no Antigo Testamento as pessoas ouvir a Deus, ouvir as tábuas de Deus, ver a manifestação de Deus acontecer, mas eles não tinham o privilégio que nós temos hoje, que é de clamar ao Espírito Santo e se encher do Espírito Santo? Não era dessa forma. Quando nós olhamos para o tempo de Juízes, que foi um dos piores tempos da casa de Israel, ainda não era o tempo da monarquia, não era tempo de reis, não tinha profetas, porque Deus olhava para a terra e não encontrava homens que seriam ali ainda, que não tinham o coração voltado para Deus, porque as pessoas estavam corrompendo a Deus, estavam corrompendo aos deuses pagãos, estavam corrompendo ao que a sociedade da época estava dando para eles. Então quando nós olhamos que vai passar o tempo dos profetas, nós vamos entrar no livro de 1 Samuel, há um menino que vai chamar Samuel, que nós estamos lendo sobre ele, é ele que vai ser o último dos juízes, e vai ser quem vai levantar Saul. Porque quando nós fazemos essa transição da casa de Israel, o tempo do 1 Samuel, nós estamos saindo dos juízes para entrar para o tempo da monarquia. Repete comigo, monarquia. Misericórdia, monarquia. São o tempo dos reis. Porque Samuel, ele foi gerado no ventre estéril, que é o ventre de Ana, como nós conhecemos. Ana é quem sobe no templo. Há 20 e tantos anos ela pede a Deus um filho, Deus não dá. A última oração de Ana, ela fala: Senhor, dá-me um filho que eu vou entregar ele ao teu serviço. Ele vai ser um sacerdote da tua casa. E assim acontece, Ana é curada, Ana tem o seu filho. Quando ela desmama Samuel, Samuel vai ser criado junto com Eli, que é um sacerdote da época. Então quando ele é criado aos pés de Eli, a palavra fala que no tempo de Eli, as visões, as profecias eram raras.
Porque quando nós olhamos para o tempo de caos que o povo vivia, nós olhamos para um povo que estava deturpando o que Deus ensinava. Então Deus não tinha como falar com aquele povo. Mas só que um menino estava crescendo aos pés de Eli, em virtude e em graça, que era Samuel. Então quando Samuel vai tomar o tamanho, nós vamos ver ali diante da Arca da Aliança, Deus vai chamar Samuel durante 3 vezes. Quantas vezes eu falei? Quantas? 3 vezes Deus vai falar Samuel, Samuel. Na última vez ele vai reconhecer a voz do Senhor e vai falar: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. Então quando Samuel escuta, ele vai falar com Samuel pela primeira vez. E quando vai se passando o tempo, Samuel vai crescer, Eli vai morrer. Os filhos de Eli era quem trazia a devastação para o templo do Senhor, sendo sacerdote. A palavra fala que os filhos de Eli eram tão corrompidos, em que eles ficavam com as mulheres dentro do tabernáculo. Eles ficavam com as mulheres se prostituindo dentro do templo santo de Deus. E isso faz com que a ira de Deus desça sobre eles e faz com que eles morram. Então Samuel é levantado como sacerdote. Quando Samuel está diante do povo, é Samuel que é esse intermediador entre Deus e o povo. É Samuel que ouve a voz de Deus e passa para o povo que Deus está falando. Mas o povo vai voltar a Samuel e vai falar: Samuel, todas as nações, todas as tribos que não são de Israel, eles têm reis. Eles têm reis que são diante deles. Nós também queremos um rei. A palavra fala que o coração de Samuel se entristece diante daquele pedido do povo. E Deus fala com Samuel: Samuel, não se entristeça, porque se o povo não te quer como um mediador, se eles te rejeitam, é a mim que eles estão rejeitando. Eu vou dar um rei para eles. Então a palavra fala que Samuel vai levantar Saul como rei. Quem eu falei? Saul. Saul é o primeiro rei da casa de Israel. E aqui eu quero que vocês entendam o que é um jovem com o Espírito Santo e o que é um jovem depois sem o Espírito Santo. Porque Saul, ele é da tribo de Benjamim, uma das menores tribos. É o menor da sua casa. A palavra fala com Samuel que ele vai falar assim: olha Samuel, eu vou enviar um menino e você vai ungir como rei da tua casa, da minha casa. E quando ele chegar perto de ti, eu vou falar que é ele. A palavra fala que as jumentas do pai de Saul somem. E o pai de Saul fala com Saul: olha, vai procurar as minhas jumentas. Ou seja, Saul vai fazer um serviço que só ele pode fazer. Um serviço assim, porque Saul não servia para a guerra. Saul era o menor da sua casa. Saul não servia para ser profeta. Saul não era ninguém. Mas Deus olhou o potencial naquele menino. E quando ele vai procurar as jumentas do seu pai, a palavra fala que Saul anda dias, anda todo o território e não encontra. E quando Saul fala assim: olha, fala para o seu servo: olha, vamos voltar lá em casa, porque o meu pai deve estar procurado, deve estar preocupado, e eu não achei as jumentas dele. A palavra fala que o servo fala assim: olha Saul, vamos entrar nesta cidade. Vamos entrar nessa cidade, porque lá tem um profeta, tem um sacerdote chamado Samuel. É ele que dá as coordenadas de tudo o que acontece aqui. Ele é um profeta ungido de Deus. Ou seja, a palavra fala que eles entram nessa cidade. Ao entrar nessa cidade, está acontecendo uma grande festa. E quando Samuel olha Saul, a palavra fala que Saul era forte, formoso, alto, era lindo aos olhos dos homens. E Deus fala com Samuel: Samuel, é este que vai ser ungido a rei. Então Samuel vai se apoderar de Saul e vai falar: Saul, você procura as jumentas do seu pai, mas ele já encontrou. Mas fica um pouco comigo, fique mais um pouco comigo, porque eu tenho algo de Deus para você. O que eu estou querendo falar para vocês? Da mesma forma que Deus usou da jumenta de pai de Saul para arrumar uma estratégia para que Saul saísse de casa, para que ele pudesse o encontrar, Deus também arrumou uma estratégia para que vocês estivessem aqui. Porque Saul não era de sair de casa. Saul era um cara acomodado. Saul era o menor da sua casa e para ele estava bom. Não, eu estou aqui, eu sou o menor da minha casa, da menor tribo,
Para mim está bom. Mas Saul, ele poderia ser alguém na mão de Deus. Então o que Deus faz? Eu vou arrumar como a estratégia para alcançar Saul. A palavra fala que ele vai procurar a jumenta. É uma desculpa. É algo que Deus arruma um argumento para pegar Saul. Quando você foi chamado para estar aqui, talvez você queria estar em outro lugar. Talvez você foi convidado. Talvez você veio pela insistência. Talvez você veio porque você fez um propósito com seu amigo. Talvez você fez até uma aposta com ele para estar aqui. Mas deixa eu te dizer, não é o seu amigo que te chamou. Não foram os seus pais que insistiram com que vocês estivessem aqui. É Deus que trouxe vocês aqui para quê? Para vocês serem cheios do Espírito Santo de Deus. Então a palavra fala que Samuel fica com Saul por alguns dias. E este ato de ficar, meu irmão, é um ato de estar na presença de Deus. Porque o ato de Saul ficar com Samuel é um ato de escutar a Deus. É um ato de entender que ele foi feito para algo mais. A palavra fala que Samuel pega Saul e fala: Saul, se ajoelha, porque eu vou ungir, eu vou jogar o óleo sobre a tua cabeça e você será ungido a rei. Saul saiu para procurar as jumentas. Não era ninguém. Quando ele volta para casa, ele volta sendo o rei de Israel. Vocês têm noção do que Deus fez na vida desse menino? Vocês têm noção do que Deus pode fazer com vocês? Porque quando nós olhamos para Saul sendo ungido a rei, ainda Saul era o coração voltado a Deus. A palavra fala que quando ele é ungido a rei, ele vai andar por alguns quilômetros, vai no alto de um monte, e ali vai ter os profetas profetizando, e o Espírito de Deus vai descer sobre Saul. Ou seja, Saul já não é mais qualquer pessoa. Saul já entende o que está acontecendo com ele. Saul já entende que ele pode ser o menor da sua casa, mas no meio espiritual, ele é alguém batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus, a palavra fala que ali no monte, ele vai subir, ele vai ver algumas pessoas tocando, cantando, tocando cítaras, adorando a Deus, e aí ele vai começar a profetizar para o povo. Olha para você ver o que acontece depois desse versículo. Lá no final desse versículo as pessoas vão falar assim: olha, não é ele filho de Cis? Não é ele o menor da sua casa? Por que ele está no meio dos profetas? Por que ele fala dessa tonalidade? Por que ele está tão diferente? Aquele é Saul a quem eu conheço, mas é um Saul revestido do Espírito Santo de Deus. É um Saul que está experimentando a glória de Deus. É um Saul que esteve o coração aberto e no momento ele está observando e ouvindo o que Deus tem para ele. Saul, ele não volta atrás. A palavra fala que Saul vai voltar para sua casa como rei, vai voltar para sua casa inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem um grande problema com Saul. Saul, ele vai agora para o palácio. Ele vai governar o povo de Israel. Saul ainda tinha um coração voltado para Deus. Saul ainda é um cara que amava a Deus. Mas a palavra fala que Saul vai começar a contaminar o seu coração. Por quê? Por que Saul se contamina o coração? Porque quando Saul está experimentando o Espírito Santo, Saul ainda tem coisas que ele não desfez de dentro dele. Saul ainda há um orgulho no coração dele. Saul está sendo batizado pelo Espírito Santo. Saul está governando o povo de Israel. O povo de Israel vai bater continência para Saul, mas Saul ainda é um homem orgulhoso. E como o orgulho pode te levar a ladeira abaixo? A palavra fala que Saul está no palácio, governando o povo com autoridade, amando de Deus. Deus ainda se orgulha de Saul, mas só que Samuel vai falar com Saul: Saul, você vai para a batalha, vai vencer batalhas, vai entrar nos outros territórios, vai ganhar o território, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus que fala contigo, não traga nada daquele território. E Saul não liga com o que Samuel fala com ele.
A palavra fala que Saul ele está ganhando batalhas, amém? A palavra fala que Saul está batalhando com o povo de Israel, amém? A palavra fala que Saul é um cara inspirado pelo Espírito Santo, amém? Mas quando Saul entra em uma certa cidade, os olhos de Saul vão olhar para o ouro, vai olhar pela prata daquele local, vai olhar pelos bois que estão ali, e ali eles vão entrar, vão passar todos a fio da espada. Mas Saul vai pegar o rei daquele local, que é um rei pagão, vai pegar os utensílios de valor, vai pegar os bois e vai levar para dentro do acampamento de Israel. Saul está ferindo o mandamento de Deus. Saul está desobedecendo a Deus. Saul ele não ouviu o que Deus falou com ele. Saul, na sua consciência, ele está fazendo certo. Por quê? Se eu ganho guerra, se eu luto com o povo, se eu levo o povo à loucura, à vitória, e o povo todo me ama, por que eu não posso pegar algo para mim? Saul era simplesmente um instrumento na mão de Deus. Ele não tinha que levar nada para o acampamento de Israel. Saul vai contaminar o acampamento de Israel com aquelas coisas pagãs. A palavra fala que Deus fala com Samuel: Samuel, Saul está chegando, mas eu o rejeitei da minha presença. Eu vou tirar o meu espírito dele, por causa da sua rebeldia, por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua desobediência. A palavra fala que Samuel de longe escuta uns mugidos de boi. E ele vai longe, e quando ele vai ver, Saul está fazendo sacrifícios a Deus. Olha para você ver como que é as coisas. Na cabeça de Saul, ele está fazendo certo, porque eu estou sacrificando algo para Deus, ou estou sacrificando, entregando sangue, a gordura dos bois para Deus. Mas Deus não quer sacrifício de um homem pagão, porque até um certo momento, quando Saul vira as costas para Deus, ele se torna um pagão com Deus. E Samuel fala: Saul, o que tu fez? O que tu fez, meu filho amado? Deus te deu realeza, Deus te deu coroa, Deus te deu espírito, mas o que você fez com isso? E ele fala: mas Samuel, o que eu fiz de errado? Eu estou sacrificando a Deus. E aqui eu quero que você entenda que todo sacrifício é válido para Deus, mas se você não tem obediência a Deus, nada vai valer o que você faz. Porque Samuel olha para Saul e fala assim: Saul, você pode sacrificar para Deus, você pode matar os bois para Deus, mas você foi desobediência. Vale mais ser obediente a Deus do que sacrificar a Ele. E a partir de hoje você já não é mais rei de Israel. Mas Saul, ele não quer mais saber. A palavra fala que o Espírito de Deus sai de Saul e o espírito mau se apodera de Saul. Saul continua governando na desobediência. Um pouco à frente, Deus vai falar com Samuel: Samuel, não chores mais por Saul. Vai à casa de Jessé, porque eu lá vou levantar um menino chamado Davi. A palavra fala que ele chama Davi o menor da sua casa também. Unge Davi como rei, e Davi vai andar com Saul. Mas quando Saul se apodera do espírito mau, as pessoas vão falar assim: olha, tem um menino que toca harpa, e quando ele toca harpa, o espírito mau se retira. A palavra fala que Saul fala assim: olha, traz ele para mim, traz Davi para mim, deixa ele do meu lado, porque Saul ele sabe que ele está errado, mas ele quer continuar governando. Mas só que Davi já foi ungido a rei, mas só que Davi sabe esperar o tempo de Deus das coisas, e Davi ele não se submete a querer buscar o reinado agora. Davi ele observa, ele espera o tempo de Deus. E quando a palavra fala que o espírito mau se apoderava de Saul, Davi tocava a harpa, e quando Davi tocava a harpa, Saul tacava a flecha no peito de Davi para matar Davi. Você está entendendo o que é um jovem com o Espírito Santo de Deus e o que é um jovem sem o Espírito Santo de Deus? Porque a palavra fala que Saul vai ficar com inveja de Davi, porque Davi ele começa a batalhar com o povo de Israel, além de ter matado o gigante como nós conhecemos. Mas só que as mulheres vão cantar: olha, Saul matou 10.000, mas Davi matou seus 100.000. A palavra fala que o coração de Saul se endurece e ele cresce uma ira contra Davi. Saul está possuído pelo inimigo.
Saul, ele não é mais do Espírito Santo. Saul já se entrega ao mundanismo. Saul já se entrega ao pecado. A palavra vai falar que esse homem que foi batizado pelo Espírito Santo, que agora não é mais, ele manda matar 84 sacerdotes, de tamanha dureza do seu coração. O que eu estou querendo falar para vocês? Que do mesmo modo que Deus dá o Espírito a Saul, Ele também vai dar a vocês. Mas se nós recebermos o Espírito Santo e não tivermos a coragem de morrer completamente para nós, o Espírito mal vai tomar conta de cada um de nós. Porque encher do Espírito Santo, para algo ser cheio, o utensílio tem que estar vazio. Para mim ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter uma coragem de abandonar os meus erros. Eu tenho que ter uma coragem de abandonar os meus apegos. Eu tenho que ter uma coragem de abandonar os meus vícios. E aqui é um erro muito grande que acontece com a nossa geração. Queremos ser batizados pelo Espírito Santo. Queremos fazer a obra de Deus, mas na iniquidade. Iniquidade é o quê? É quando você peca sabendo que é pecado. Queremos fazer esse reaviva. Queremos fazer a JC. Queremos fazer a EAC. Queremos estar aqui dentro, mas o coração ainda continua corrompido. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu estou falando que você tem que ter uma decisão de vida, meu irmão. Eu estou falando que você tem que sair daqui decidido a mudar de vida. Porque senão nós vamos ficar como Saul ficou. Deus entrega tudo nas mãos de Saul. Deus levanta Saul, mas Saul não reconhece o seu erro. Saul não reconhece o seu apego que tinha dentro dele. Ou seja, hoje é o dia de nós falarmos assim: encha-me Espírito Santo, mas primeiro me arrebente. Enche-me Espírito Santo, mas retira a podridão de dentro de mim. Porque o Espírito Santo ele não compactua com nossos erros. Quando nós vamos caminhando ao longo da história de Israel, nós saímos daqui da 1 Samuel, 2 Samuel, vamos andando e vamos chegar no profeta chamado Joel. Repete comigo, Joel. Pode ser melhor, Joel? Joel vai profetizar sobre o povo. Joel capítulo 3 vai falar assim: eis que virá um tempo em que o Espírito Santo será derramado sobre toda a face da terra, sobre os servos, os escravos, sobre os profetas, sobre as mulheres, sobre os meninos, crianças, jovens terão visões, anciões terão sonhos. Ou seja, é uma profecia que o Espírito Santo já não vai olhar mais a quem ele vai descer, mas ele vai olhar um coração sedento por ele. Mas é uma profecia ainda do Antigo Testamento. Aí nós saímos de Joel, vamos entrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai vir, conhecemos João Batista. João Batista vai falar: olha, eu batizo vocês com água, mas haverá um que irá batizar vocês com fogo do Espírito Santo de Deus. E vem Jesus. Jesus vem e faz a sua caminhada pela terra. No final, antes de ser crucificado, Jesus vai falar ali em João capítulo 14, vai falar assim: olha, não perturbeis o vosso coração, credes em Deus, mas também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito Paráclito, para convencer vocês do erro, da justiça e do pecado. Nós vamos entrar agora no templo do Espírito Santo. Nós saímos do tempo da criação, nós entramos no tempo da redenção, que é Cristo. Nós saímos do tempo da redenção. Cristo foi crucificado, Cristo foi ressuscitado, Cristo vai aparecer, Cristo foi assento, e vai falar em Atos 2 que eles estavam reunidos. Agora é o tempo do Espírito Santo. Olha para você ver que coisa. Antigamente não era todos que poderiam receber, amém? Antigamente o Espírito era para alguns, amém? Antigamente era para algum tempo oportuno, mas agora é para todos. O Espírito Santo agora vai vir para todos. E nós observamos ali em Atos 2, estavam eles reunidos, estavam ali a Virgem Maria e os seus discípulos.
E a palavra fala em que como línguas de fogo, em como um turbilhão, em um vendaval, ele vai invadir aquela casa, ou seja, o Espírito Santo está com sede. O Espírito Santo está com sede de coração. O Espírito Santo olhando para o povo e falando: há quanto tempo eu esperava esse tempo? E ali ele olha as pessoas orando, 9 dias, orando, jejuando, pedindo: me batiza, vem Espírito Santo, eu quero, eu anseio, vem Espírito Santo, o Espírito Santo desce. A palavra fala que Pedro se levanta e toma a palavra e chega na porta da casa. As pessoas lá fora vão falar: olha, eles estão bêbados a esta hora, eles estão embriagados a esta hora, porque eles gritam, eles clamam, eles falam em outras línguas, mas o que o povo não entendia, que era o agir do Espírito Santo de Deus. O povo não entendia que era o Espírito Santo de Deus incomodando os corações, que era o Espírito Santo de Deus fazendo um vendaval ali. A palavra fala em que Pedro se levanta e fala: povo da Judéia. E Pedro vai fazer a pregação de Joel capítulo 3. Com 4 minutos de pregação, o Espírito Santo de Deus desce. 4.000 almas, a mais de 4.000 homens se converte ao cristianismo. Vamos aplaudir o Espírito Santo? 4.000 pessoas em 4 minutos de pregação. Quando Pedro fala da profecia de Joel, o Espírito Santo ganha 4 a 5.000 almas. O que eu estou falando para vocês, se nós fazemos pregação de 1 hora, 2 horas, não importa, pode fazer pregação de 5 minutos. Se o Espírito Santo for o dono do local, meu irmão, não tem coração que resista a ele. Não tem coração que resista ao fogo pentecostal, meu irmão, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus hoje, ele está pairando, assim como ele pairava lá em Gênesis capítulo 1. A palavra fala que não existia nada, só trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra, porque ele já tinha sede. E chegando esse tempo, que é o tempo de hoje, eu pergunto para vocês: querem ser cheios do Espírito Santo? Vocês têm certeza? Porque há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade de experimentar o Espírito Santo. Porque eu experimentei o Espírito Santo há 5 anos atrás. Era cheirador de cocaína, envolvido com tráfico de droga, envolvido no centro de macumba. A partir da hora que eu levantei a mão e eu falei com a Virgem Maria: mãe, eis aqui o teu escravo, leva-me, batiza-me. Eu me lembro que eu chorei mais de 10 minutos, mas quando eu levantei, meu irmão, falei com a minha esposa: morreu o Carlos Ferreira e nasce o Carlos de Maria, batizado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. É Deus. É o Espírito Santo de Deus que volta. Eu quero falar para vocês que para ser cheio do Espírito Santo não precisa ser santo, não precisa estar nascido dentro da igreja, mas precisa hoje um coração disponível para ir morar. Precisa hoje, como a Mariana falou, que para arrancar a sujeira do fundo do balde é preciso deixar a água encher. Mas eu não quero que você saia cheio daqui não, isso é muito pouco. Eu quero que você saia daqui transbordando, louco, maluco. Eu quero que você chegue na sua casa e mete o pé na porta e fala assim: eu estou doido, mãe. E sua mãe vai falar assim: meu filho fumou maconha de novo, meu filho está bêbado de novo. E você vai falar: não, mãe, é o Espírito Santo de Deus que está agindo na minha vida. Vamos aplaudir a Deus, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele quer descer sobre vocês. Mas não adianta simplesmente levantar o braço e cantar. Há dentro de nós uma necessidade de ser cheio. Quando eu estava no mundo e eu queria ser preenchido por algo que eu não sabia, eu me preenchia com masturbação, pornografia, prostituições, bebida, drogas, centro de macumba, mas nada me preenchia. Nada, está amarrado mesmo, em nome de Jesus. Mas nada me preenchia. Mas quando eu experimentei o Espírito Santo de Deus,
eu falei, por que eu não experimentei algo assim antes? Porque é o Espírito Santo de Deus que te deixa louco. É o Espírito Santo de Deus que te deixa doido. E eu quero que vocês saiam daqui e escandalizem o mundo, não com pecado, mas com ato de santidade. Porque aquele que busca o Espírito Santo, ele vai escandalizar a sua paróquia. Você vai escandalizar a sociedade, porque o povo vai falar com você, olha, não tem problema se embriagar. Vamos viver a vida, vamos para o show. A vida é uma só. Realmente a vida é uma só para buscar a Deus na terra. Porque aquele que entendeu o propósito, aquele que entendeu o que é o agir do Espírito Santo, ele vai escandalizar o mundo, porque ele vai falar, eu não quero mais usar roupa curta, eu não quero mais fumar maconha, eu não quero mais fazer sexo fora do casamento. E isso para o mundo é escândalo, porque vão falar, moças, vocês têm um corpo bonito, tem que se mostrar. Rapazes, vocês são homens, para mostrar que você é homem, você tem que beijar na boca de todo mundo. E você vai falar, eu sou batizado pelo Espírito Santo, meu irmão, eu não tenho que te provar nada. E isso é escândalo para o mundo. Você vai entrar na sua paróquia, que infelizmente muitas paróquias estão sendo tomadas por umas teologias da desgraça, por umas teologias que tira Deus do centro e coloca um homem, por umas teologias que já não prega mais o batismo. E quando você entrar lá dentro, batizado pelo Espírito Santo, você não vai falar nada, mas com o seu andar você vai incomodar, velho. Porque aquele que é batizado pelo Espírito Santo, ele incomoda o mundo. Incomoda. Porque quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles estavam lá dentro do cenáculo. Quem estava lá fora falou, eles estão embriagados. Mas era do Espírito Santo de Deus. Mas era do Ruá, o Espírito Santo de Deus, o sopro de vida, aquele Espírito consolador, aquele Espírito defensor, aquele Espírito libertador, aquele Espírito que santifica a igreja, aquele Espírito que agiu no ventre de Nossa Senhora. É o mesmo Espírito hoje. O Espírito Santo não mudou, o que mudou é o nosso coração. É o nosso coração que está mudado. Eu peço a vocês, há uma responsabilidade. Saul experimentou o Espírito Santo de Deus. Saul terminou sua vida desobediente, tirando a sua própria vida. Porque aquilo que Jesus fala no seu Evangelho é verdade. Olha, quando um templo é habitado por Deus, que são o nosso corpo, o Espírito Santo age. E quando o Espírito Santo sai daquela pessoa por causa do pecado, o diabo vai voltar e vai encontrar a sua casa vazia. E vai voltar com mais 7 demônios para dentro dela. Você volta pior para o mundo. Há uma responsabilidade de ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Davi que vai assumir. Nós conhecemos o que Davi fez. Pecou, matou o seu amigo para ficar com a esposa dele. Mas Davi, no seu último momento de vida, ele falou: Senhor, retira-me tudo, retira-me a minha coroa, retira-me tudo que o Senhor me deu, retira as mulheres, e Deus tirou até o filho de Davi, retira-me tudo que o Senhor me deu, a realeza, mas não me retire o teu espírito, porque Davi entendeu o propósito. Nós podemos viver sem dinheiro, nós podemos viver sem amigos, nós podemos viver rejeitados pelo mundo, mas o que nós não podemos conformar é ficar sem o Espírito Santo de Deus. Não podemos mais. E eu não quero que você saia cheio, eu quero que você saia transbordando. Porque o corpo, quando está cheio, ele fica só para ele. Mas o corpo, quando transborda, ele derrama todo sobre essa sala. Ou seja, você transbordando do Espírito Santo, você vai encher a sua casa, encher a sua família, encher a sua faculdade, encher a sua escola, encher a sua paróquia, encher seu grupo de jovens. Porque você está transbordando, irmão. É transbordar. Não é simplesmente ser cheio. É buscar mais, é viver mais a fé. É querer buscar mais a Deus sobre todas as coisas. Abandone o pecado, pelo amor de Deus. Abandone a iniquidade, pelo amor de Deus. Abandone aquelas revistas de
mulher pelada, pelo amor de Deus. Meninas, abandone aqueles rapazes que só querem te usar, que só querem te tocar, que só querem te fazer um objeto. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Eu não posso simplesmente vir aqui e falar com vocês, levanta a mão, fica cheio do Espírito Santo de Deus. Não, isso é raso demais. Isso é muito raso. Vocês têm que procurar mais, porque se vocês não procurar sempre mais, Satanás vai enganar vocês. E ele é esperto. Ele vai fazer como fez com Saul. Vai colocar vocês na desobediência. E vocês dentro da igreja, desobedecendo a Deus, vão comungar no pecado mortal, achando que está certo. Vão até fazer jejum achando que está certo, mas é desobediência a Deus. Santa Faustina fala que o diabo, ele se veste de humildade, mas ele não consegue se vestir de obediência. Ele não consegue, ele rejeita. E quando nós somos desobediência a Deus? Quando eu sou desobediência a Deus, eu estou me dando como filho do diabo. 1 João fala isso. Aquele que não é filho de Cristo, aquele que não assume Cristo como seu Senhor, está assumindo o diabo como seu Senhor. Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou nós somos cheios do Espírito do maligno. Não tem como escolher meio termo. Apocalipse capítulo 3. Oxalá que fosses quente ou frio, mas porque tu és morno, eu te vomito da minha boca. Nós viramos vômito da boca de Deus. Pessoas mornas, pessoas que não rezam, pessoas que acham que está tudo bem, pessoas que não lêem mais a Bíblia, acham que só vai nos domingos e está tudo certo. Para de ser morno. Para de ser um católico Raimundo, que é um pé da igreja do mundo. Seja um católico Emanuel, um pé da igreja do céu, meu irmão. Toma vergonha na cara. Toma jeito na vida. Nós não podemos viver de retiro em retiro mais não. Senão vamos acabar como Saul. Quantas pessoas entraram na igreja, viraram profetas, viraram músicos, viraram líderes, e hoje está no mundo, na prostituição, no meio das drogas. Porque Satanás não brinca. E hoje nós escutamos isso dentro das paróquias. Está tudo bem, não precisa se confessar. Deus é amor, pode comungar da forma que você quer. E aquilo que Paulo fala, aquele que comunga do corpo e sangue de Cristo em pecado, será condenado no inferno. Está comungando a sua própria condenação. Até aonde eu vou pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho coragem mesmo de se encher do Espírito Santo de Deus e sair daqui doido? Tem ou não tem? Ou não? Ou vocês vão sair daqui e voltar para o mesmo caminho? Porque vocês têm escolha. Pode voltar para o mesmo caminho, não tem problema. Mas há um preço a ser pago. Aquilo que a Mariana falou sobre a cruz. Jesus morreu na cruz por nós. E nós não temos coragem de renunciar a nossa vida por Ele. Para nós finalizarmos, eu peço a vocês, transborde do Espírito Santo de Deus. Não se acomode com sua fé. Se você já foi batizado, peça mais. Se você nunca foi batizado, hoje é o dia de pedir, de implorar, de clamar, de pedir, de implorar, de clamar, de pedir, de implorar, de clamar o Santo Espírito Santo de Deus. Peça, implore, se humilhe e fala com o Senhor como Jacó falou com o anjo. E eu não saio daqui sem a minha bênção. Luta com o anjo como Jacó lutou. Luta, peça, mas não se permita sair daqui com a mesma miséria. Saia daqui transformado, saia daqui transbordado. Não é sobre você usar uma camisa, não é sobre você usar um terço ou um colar, é sobre você ter um coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. É causar uma metanoia, como o nosso fundador Elton fala. Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de visão. Larga as doutrinas que o mundo tem te entregado. Abandona o pecado, abandona a avareza, abandona o orgulho, abandona a desobediência e clama ao Espírito Santo de Deus, porque eu tenho certeza que daqui vai sair pessoas doidas pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé.
Do mesmo modo que nós entramos no Atos dos Apóstolos, nós vamos fazer essa memória de novo, em clamar. Eu não estou falando para você orar, não, clama, seja ousado. Você tem coragem de ser ousado no mundo, seja ousado aqui, seja louco aqui, e fala com o Espírito Santo de Deus: eu quero o teu Espírito, Senhor. Você toma a posse de mim, Senhor. A palavra fala que quando o Espírito tomou Saul se transformou um homem de Deus. Saul se transformou. Mas quando o Espírito saiu de Saul, ele se transformou na imagem do mundo. Eu quero pedir a vocês que clamem mesmo, com a mão lá no alto. Se você quiser subir em cima da cadeira, suba. Se você quiser gritar, grita. Mas seja livre pelo Espírito Santo de Deus. Usa da sua loucura para experimentar o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que quando eu estava no mundo drogado, eu pulei o muro de uma boate porque eu não tinha dinheiro para pagar. Quase que eu apanhei de segurança porque eu queria aquela festa. E da mesma forma que nós queremos o Espírito, seja ousado. Esqueça quem está do seu lado. Seja louco, 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 louco. Saia daqui rouco, mas não se permita sair daqui sem o Espírito Santo de Deus. Levanta a mão lá no alto, irmão. Levanta a mão lá no alto, jovem. E peça mesmo para o Espírito Santo esse dia. Fala com Ele com ousadia. Fala com Ele: Senhor, eu não me permito sair daqui cheio. Eu quero sair daqui transportando. Eu quero sair daqui derramando. Porque o Senhor falou que o Espírito Santo seria derramado sobre a terra. Chegou o tempo, chegou o dia, chegou a hora. É o seu momento, jovem. É o seu momento. Levanta a mão e ora. Se você não ora em línguas, ora com as suas palavras. Seja ousado. Fala: Espírito Santo, toma conta da minha boca neste momento. Toma conta da minha mentalidade neste momento. Senhor, eu entrego a minha alma, a minha vida a Ti. Espírito Santo de Deus, Tu tem propriedade sobre mim. Fala com o Espírito Santo. E com fogo Ele virá nos batizar. Ele virá nos batizar com o Espírito e com fogo. Isso, jovem, tenha ousadia.
ficar simplesmente no raso, de desejar ser cheio, mas de sermos aquelas pessoas que transbordam o Espírito Santo. Às vezes nós paramos numa experiência com o Espírito Santo, uma experiência somente no repouso do Espírito. E aí nós ficamos com medo, porque eu vou cair, e não sei o quê. Às vezes já ouvimos coisas distorcidas sobre o repouso, a oração em línguas. Não, a experiência com o Espírito Santo não para nisso, não se resume no repouso. A experiência com o Espírito Santo é você abrir o seu coração e dizer: eu te desejo, eu quero. Assuma, Espírito Santo, a minha vida. Assuma, Espírito Santo, a minha história, com todas as suas feridas. E me conduz, Espírito Santo, me conduz, como dizia o Carlos, que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós cometemos loucuras de amor, porque nós queremos o céu. Aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo, ele nasce, ele morre o homem velho e nasce o homem novo. E é isso que você precisa desejar neste instante, esse batismo no homem novo. Então eu convido você agora a cantar, fazendo dessa canção a sua oração. Vem, nos batiza com o teu fogo. Nos batiza com teu fogo, queremos queimar de amor. Queimar de amor. Queimar de amor. Vem, nos batiza. Vem, nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Vem, nos batiza. Deseje, jovem, deseje esse batismo. Deseje essa metanoia. Deseje essa mudança de vida. Deseja esse batismo nesta manhã. Vem, nos batiza. Batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Seja livre do Espírito. Vem, nos batiza. Nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Vem, nos batiza. Nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Estende os seus braços bem para o alto. Vai dizer que os apóstolos estavam reunidos com Nossa Senhora no cenáculo. O cenáculo, ele é uma sala de cima. Eles estavam na sala de cima. Eles estavam ali, pois Jesus havia morrido. Eles estavam com medo. Eles estavam inseguros. E eles estavam ali naquele cenáculo. E veio sobre eles o sopro do Espírito Santo, retirando deles todos os medos, todo o desespero. Jovem, você que traz o grande medo da sua vida, medo do futuro. O futuro tem te perturbado. O futuro tem te perturbado. Eu convido você agora a clamar o Espírito Santo sobre você. Clama o Espírito Santo sobre você. Clama o Espírito Santo sobre a sua mente nesse instante, jovem. Se você sabe rezar na linguagem dos anjos, reza na linguagem dos anjos. Mas se você não sabe, você não é menor do que quem reza na linguagem dos anjos, mas você pode desejar o Espírito Santo.
você possa falar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre mim. E peço ao Espírito Santo que Ele paira sobre a sua mente. Mentes confusas, confusas porque está permitindo que o relativismo, que a moda entre na sua vida. Isso tem te perturbado, tem te confundido. Para ser santo, é preciso somente abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Peça, não desista. Mantém-se de pé. Os discípulos, eles desejaram esse batismo, porque era a promessa do Pai. Como o Carlos dizia, jovens, a diferença de um jovem no Espírito e um jovem no mundo. Você pode ser um jovem que veste calça, que usa tênis, como nós acabamos domingo passado de celebrar a canonização de um santo jovem, aonde que não tirou das suas costas a mochila para ser santo. Ele foi santo da sua juventude, no ordinário, no seu dia a dia. Peça o Espírito Santo, jovem. Peça o Espírito Santo, jovem, que fortaleça a sua vida afetiva. Quantos afetos desordenados. Você que tem pensado em tirar a sua vida. Jovem, você que tem pensado em tirar a sua vida. Você tem maquinado. Você tem planejado a sua morte. O Espírito Santo agora vai com você no seu quarto. Vai com você no seu quarto. E o Espírito Santo hoje faz juntamente com você morrer o jovem velho e nascer um jovem novo no Espírito Santo de Deus. E você que estava maquinando, quando você chegar na sua casa, no seu quarto, você vai descartar tudo que você estava bolando para tirar a sua vida. Amém, jovem? Você, jovem, que traz a necessidade do perdão. Sabe por que você não está transbordando, jovem, do Espírito Santo? Porque você está fazendo da sua vida um lugar que somente de entulhos, de mágoas, de ressentimentos, de ódio, de rancor. Peça agora ao Espírito Santo que te dê a graça de você liberar este perdão neste instante. Perdoe, jovem, perdoe. Quando nós não perdoamos, nós matamos nós mesmos. Libere este perdão. Eu te convido a você a liberar este perdão. Não sei o que aconteceu na sua vida. Não sei se você foi abusada. Não sei se você foi abusado. Não sei se você foi humilhado. O tamanho da humilhação que você passou. Não sei. Não sei se você foi abandonado. Se você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe. Não sei. Mas perdoe. Não tenha medo. E se você dá um perdão, você não é um fracassado, não. Você é uma pessoa livre no Espírito Santo. Uma pessoa livre no Espírito. Uma pessoa livre.
verdade, cheios do Espírito Santo. Eu convido a você a cantar nessa verdade. Mas o teu fogo me batiza com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Eu quero ouvir você cantando. Não sei viver longe do fogo. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza. Com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Não sei viver longe do fogo. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza. Com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Não sei viver. Eu quero mais do teu fogo. Me batiza com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Com fogo, Deus. Vem. Batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Vem nos batiza. Vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Vem nos batiza. Vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor. Nos batiza. Com teu fogo, queremos queimar de amor, queimar de amor. Convidando você a pegar na mão do seu irmão que está do seu lado. Nós vamos estender a mão dele bem no alto. Bem no alto. Vamos lá. E agora convido você a rezar por ele. Com as mãos no alto. E não vamos abaixar as mãos, hein? Vamos ficar com as mãos bem levantadas. E eu convido você agora a rezar por ele. Nós clamamos o batismo do Espírito. E nós somos batizados. Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Pela graça do seu batismo. Todo aquele que é batizado, ele tem o Espírito Santo. Então eu convido você a rezar pelo seu irmão que está do seu lado. Clama o Espírito Santo sobre ele. Clama, clama. Se você não sabe rezar na linguagem dos anjos, você possa falar: batiza Espírito Santo. Batiza Espírito Santo. Batiza Espírito Santo. E não deixe o braço dele descer. Não deixe o braço dele cair. Não deixe o braço dele cair. Não deixe o braço dele cair. Nós estamos em ordem de batalha. Nós estamos em ordem de batalha. Não deixe o braço do seu irmão cair. Não, não, levanta, levanta. Sustenta, sustenta. Nós somos igreja. Nós somos igreja e nós nascemos em Pentecostes. Então ergue o braço do seu irmão. Batiza Espírito Santo. Batiza Espírito Santo. Batiza no teu fogo. Batiza no teu fogo. O teu fogo que queima. O teu fogo que purifica. O teu fogo que restaura. O teu fogo que dá vida àquilo que se encontra morto. Nos batiza com teu fogo, queremos queimar. Sustenta o braço. Queimar de amor. Vem nos batiza. Vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor. Queimar de amor.
batiza me batiza com